Patriotas e conservadores de todo o Brasil, mais uma vez é uma honra enorme ter vocês aqui no canal, A Voz da Direita. Este é o espaço onde a verdade ressoa sem medo, onde não nos curvamos à narrativa imposta pela grande mídia e onde a pátria, a família e a liberdade estão sempre em primeiro lugar. Hoje, antes mesmo de entrarmos no assunto principal, quero reforçar algo essencial. Este canal só existe porque cada um de vocês acredita na luta por um Brasil melhor. Um Brasil que não se rende à corrupção, que não aceita as garras do esquerdismo tomando conta das nossas instituições. Aqui defendemos os valores que realmente sustentam a nossa nação. E já que estamos juntos nessa batalha, preciso pedir a sua ajuda. Se você ainda não está inscrito, clique agora no botão de inscrever-se, ative o sininho das notificações e torne-se parte da nossa comunidade. Estamos formando uma verdadeira frente de conservadores unidos, que não se calam diante das injustiças e que têm coragem de expor a verdade. Compartilhe este vídeo com seus amigos, porque a informação é a nossa arma mais poderosa contra a mentira e a manipulação. Quanto mais patriotas estiverem juntos, mais forte será a nossa resistência. Este vídeo é mais do que um simples comentário político. É um alerta, um chamado à vigilância. É o momento de abrir os olhos e perceber que, mesmo dentro daquilo que chamamos de direita, existem pessoas que não honram o compromisso assumido com o povo brasileiro. O que vamos revelar hoje vai te indignar. Vai te mostrar o tamanho da traição que está acontecendo bem diante dos nossos olhos, no coração do Senado Federal. Portanto, fique comigo até o final, porque cada detalhe importa. Patriotas, preparem-se, porque agora entramos no coração da nossa denúncia. O que aconteceu recentemente no Senado Federal não pode passar em branco, e muito menos ser esquecido. Estamos diante de uma das maiores traições da direita brasileira dos últimos tempos. E não estou falando de políticos da esquerda que já conhecemos bem e sabemos exatamente quais são as suas intenções. Não. Estou falando de nomes que se apresentaram como defensores da nossa causa, que pediram o voto dos conservadores, que se mostravam em palanques como guerreiros contra o sistema e defensores dos valores que acreditamos. Estou falando de Cleitinho Azevedo e Romário de Souza Faria. Esses dois senadores que muitos patriotas viam como representantes fiéis da direita votaram a favor da famigerada PEC 66/2023, conhecida popularmente como a PEC do Calote. Sim, você não ouviu errado, PEC do Calote. Essa emenda não é apenas mais uma jogada política qualquer. Ela representa um verdadeiro atentado contra a responsabilidade fiscal, contra a moralidade administrativa e, principalmente, contra o povo brasileiro que trabalha duro, paga impostos e confia que o governo honrará suas obrigações. E o que fizeram Cleitinho e Romário? Viraram as costas para tudo aquilo que prometeram. Enquanto discursavam em campanhas inflamadas, garantiam que jamais compactuariam com a gastança irresponsável, que seriam defensores da transparência, da austeridade e da ordem. Mas no momento decisivo, na hora em que a pátria precisava deles, decidiram se aliar ao pior, ao calote institucionalizado, à desonra das dívidas do Estado, aquilo que prejudica diretamente os cidadãos honestos. É duro dizer, mas precisamos ser claros, eles são traidores, patriotas. Traíram a confiança de quem acreditou neles, traíram os ideais que diziam defender, traíram os valores conservadores que deveriam ser inegociáveis. Hoje, o que revelamos aqui não é apenas uma notícia, mas uma ferida aberta dentro da direita brasileira. E se nós não denunciarmos, se nós ficarmos calados, esses falsos representantes continuarão enganando milhões de eleitores que acreditam estar votando em patriotas, quando na realidade estão fortalecendo o mesmo sistema corrupto e irresponsável contra o qual lutamos todos os dias. Portanto, é hora de dar nomes, expor os fatos e deixar claro para todo o Brasil. Cleitinho Azevedo e Romário não se colocaram ao lado do povo, não defenderam os conservadores. Eles cruzaram a linha da confiança e mostraram sua verdadeira face. E aqui, no A Voz da Direita, nós não vamos deixar passar essa traição despercebida. Patriotas,
Antes de continuarmos nossa indignação contra essa traição, é fundamental explicar com clareza o que está em jogo. Afinal, muitos brasileiros ainda não compreendem bem o que são os tais precatórios e por que essa PEC 66/2023 é tão grave. Então vamos lá. Precatórios são dívidas judiciais que o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, é obrigado a pagar quando perde uma ação definitiva na justiça. Isso significa que cidadãos, empresas, pensionistas e até servidores que lutaram anos nos tribunais para garantir seus direitos finalmente têm a confirmação legal de que o Estado lhes deve dinheiro. Ou seja, um precatório não é favor, não é esmola, não é concessão, é direito adquirido. É como se você tivesse emprestado dinheiro ao governo e, após uma longa briga judicial, a justiça determinasse: ele deve pagar e deve pagar com correção. Muitos desses credores são pessoas humildes, idosos que dependem desses valores para sobreviver, empresários que aguardam esses recursos para investir em seus negócios ou pagar funcionários. Agora imaginem só, depois de toda essa luta, o governo simplesmente decide que não vai pagar no prazo, que pode parcelar indefinidamente, que pode reduzir a correção monetária e que vai escolher quando e como honrar essa dívida. É exatamente isso que a PEC 66/2023 faz. Ela abre as portas para que estados e municípios adiem pagamentos praticamente de forma eterna, remove os precatórios federais do teto de gastos já a partir do próximo ano e ainda diminui o índice de correção, que deveria atualizar esses valores. Em outras palavras, transforma um direito adquirido em uma promessa vazia. É como se o governo dissesse: eu devo, mas só pago se e quando me der vontade. Isso não é gestão fiscal, patriotas. Isso é calote institucionalizado. E por que chamamos de calote? Porque fere o princípio básico da segurança jurídica, um dos pilares de qualquer nação próspera. Se o Estado, que deveria dar o exemplo, não cumpre as próprias dívidas determinadas pela justiça, que confiança restará para o cidadão? Que segurança terão investidores ao colocar dinheiro no Brasil, se sabem que até decisões judiciais podem ser ignoradas? Esse tipo de medida atinge em cheio não apenas os credores, mas toda a economia. Empresas deixam de investir, pensionistas ficam sem recursos, a confiança no país desmorona. E enquanto isso, os governantes usam esse respiro fiscal para gastar com programas populistas, para sustentar cabides de emprego e para alimentar a máquina pública inchada. É exatamente contra isso que a direita sempre lutou, contra a gastança irresponsável, contra o desrespeito às regras e contra a quebra da confiança. Agora, pergunto a vocês, como é possível que senadores que se diziam conservadores, defensores da responsabilidade fiscal e da moralidade pública, tenham apoiado algo tão nocivo? Esse é o ponto central da nossa denúncia, e é por isso que precisamos estar atentos. A PEC 66/2023 não é apenas mais um detalhe burocrático. É um ataque direto ao bolso, à confiança e à esperança de milhões de brasileiros. Patriotas, agora que já entendemos o que são os precatórios e o que essa PEC representa, precisamos olhar de frente para as consequências práticas dessa aberração chamada PEC 66/2023. O impacto não é pequeno, e muito menos distante da vida real de cada um de nós. Ao contrário, ele cai direto no colo do povo brasileiro, especialmente daqueles que trabalham duro, pagam impostos altíssimos e esperam, no mínimo, que o Estado cumpra aquilo que deve. Essa PEC abre uma verdadeira carta branca para o endividamento público. Ela permite que governos irresponsáveis deixem de pagar suas dívidas, usem o dinheiro para outras finalidades e sigam aumentando gastos sem qualquer tipo de compromisso com o equilíbrio fiscal. Isso vai contra tudo o que nós, conservadores, defendemos: a responsabilidade na gestão das contas, o respeito à propriedade privada e o dever moral de honrar compromissos. Afinal, o que é ser conservador, se não também acreditar que a vida em sociedade exige regras claras, estabilidade e respeito aos contratos? E vejam o tamanho da contradição.
Enquanto nós, brasileiros de bem, nos esforçamos para pagar nossas contas em dia, o governo se dá o direito de atrasar as dele indefinidamente. Imagine você, patriota, que lutou a vida inteira, venceu uma batalha na justiça, e quando finalmente é reconhecido o seu direito, descobre que não vai receber, ou pior ainda, que vai receber menos, parcelado e sem correção justa. Isso não é apenas calote financeiro, isso é calote moral. As consequências são devastadoras. Empresas que dependiam desses valores para investir ou expandir seus negócios vão quebrar. Pensionistas e aposentados, que muitas vezes já vivem no limite, vão enfrentar ainda mais dificuldades. O mercado, vendo o Brasil desrespeitar seus próprios compromissos, vai perder confiança, e isso gera fuga de investimentos. Resultado: inflação, aumento dos juros, menos crédito, desemprego em alta. É uma bola de neve criada pelo próprio Estado. E quem paga a conta somos nós, sempre nós, o povo conservador que não aceita viver de esmolas do governo. E tem mais. Essa PEC ainda desafia a decisão do Supremo Tribunal Federal, que havia determinado que os precatórios voltassem a entrar no teto fiscal até 2027. Ou seja, além de irresponsabilidade financeira, o Congresso agora flerta com instabilidade institucional. É como se dissessem: não importa o que o STF decidiu, nós vamos fazer do nosso jeito, criando um jeitinho legal para não pagar o que devemos. Conservadores, isso é anarquia fiscal disfarçada de lei, um verdadeiro tapa na cara da segurança jurídica. E aqui está o ponto central. A esquerda adora esse tipo de medida porque cria espaço no orçamento para mais assistencialismo, para programas populistas que amarram o povo na dependência eterna do Estado. Em vez de incentivar o trabalho, a produção e a meritocracia, o governo prefere gastar com políticas que geram votos fáceis. A PEC 66/2023 é, portanto, um presente para o lulismo e uma traição para todos nós que acreditamos em um Brasil livre, justo e responsável. Patriotas, chegamos a um ponto delicado dessa análise, porque falar sobre as investigações que cercam Bolsonaro é falar sobre uma guerra jurídica e política, que não se limita a ele como pessoa, mas a todo um movimento que ele representa. Os inquéritos, processos e ações judiciais em curso são usados tanto como instrumento de pressão, quanto como arma narrativa para enfraquecer o campo conservador. Observem, cada operação divulgada, cada delação vazada seletivamente, cada decisão tomada em cima da hora gera não apenas impacto no cenário jurídico, mas principalmente nos jornais, nas redes sociais e nas discussões políticas. É um jogo de timing e de desgaste. O que vemos, meus amigos, é que não se trata apenas de buscar uma suposta justiça, mas de criar um ambiente permanente de instabilidade para dificultar a reorganização da direita. Quando surgem manchetes sobre investigações envolvendo o ex-presidente, isso automaticamente abastece os discursos contrários, influencia a opinião pública e até mesmo intimida aliados que pensam em se aproximar dele nas eleições de 2026. É um ciclo pensado para corroer a imagem política e limitar suas opções estratégicas. E reparem como há sempre dois pesos e duas medidas. Enquanto adversários têm seus casos engavetados, esquecidos ou tratados com brandura, o lado conservador é alvo de operações cinematográficas, com helicópteros, câmeras e manchetes prontas para o espetáculo. Essa seletividade não passa despercebida pelo povo brasileiro, que já entende que há mais do que mera aplicação da lei. Há uma tentativa de neutralizar um projeto político. Essa ofensiva judicial, no entanto, também tem efeito contrário. Muitos que antes estavam afastados ou neutros agora percebem a perseguição e voltam a se aproximar. A sensação de injustiça mobiliza a militância, fortalece o discurso da resistência e mostra que a batalha não é apenas de urnas, mas também de narrativa. É nesse contexto que Bolsonaro e seus aliados precisam se reinventar, mostrando que, apesar das investidas, continuam firmes e que cada acusação mal explicada só reforça a importância de lutar contra esse sistema que tenta calar vozes.
conservadoras patriotas. Agora vamos falar sobre os aliados que Bolsonaro ainda mantém e o papel crucial que eles desempenham nesse tabuleiro político. Em meio a todas as pressões, ataques e investigações, é justamente essa rede de apoio que garante fôlego e sustentação ao ex-presidente. Estamos falando não apenas de figuras políticas de peso, governadores, parlamentares e lideranças regionais, mas também de vozes influentes na sociedade civil, pastores, comunicadores independentes e formadores de opinião que não se intimidam diante do sistema. Esses aliados funcionam como escudos e multiplicadores da mensagem. No Congresso, por exemplo, garantem que pautas de interesse da direita continuem vivas, mesmo que enfrentem resistência da esquerda. Nos estados, governadores aliados projetam força administrativa, mostrando que a visão conservadora é capaz de governar com competência. Nas redes, cada influenciador, cada comunicador conservador é uma trincheira contra a tentativa de monopolizar a narrativa. É importante perceber que Bolsonaro, apesar das tentativas de isolamento, ainda é uma liderança com grande capacidade de articulação. Muitos desses aliados sabem que o capital político dele é enorme e que se manter próximo pode ser decisivo nas eleições de 2026. Há sim quem tente se afastar com medo da pressão judicial ou midiática, mas os que permanecem demonstram não apenas lealdade, mas visão estratégica. Estar ao lado de Bolsonaro é estar conectado a uma base popular vibrante, que não se deixa enganar facilmente. Esse núcleo de aliados também é o ponto de partida para negociações futuras. Se a elite política tenta minar Bolsonaro, o povo e seus representantes locais fazem o movimento contrário, ampliando a resistência e garantindo que a direita não fique sem voz. É uma rede que, quando bem articulada, pode se transformar na principal força de oposição e até mesmo no motor de uma futura retomada do poder. Patriotas, chegamos ao ponto em que precisamos analisar o papel das eleições municipais de 2024 dentro desse grande cenário. Muita gente pensa que eleição municipal é apenas sobre prefeitos e vereadores, mas na prática ela funciona como um verdadeiro termômetro para medir forças e reposicionar estratégias para 2026. E no caso de Bolsonaro e seus aliados, esse pleito foi decisivo para mostrar que, apesar de toda a pressão, a direita permanece viva e organizada em diferentes regiões do país. Cada vitória conquistada por candidatos apoiados pelo campo conservador representou não apenas um triunfo local, mas também a demonstração de que a base bolsonarista continua mobilizada. Esses prefeitos e vereadores se tornam lideranças próximas ao povo, capazes de dialogar diretamente com as comunidades e, ao mesmo tempo, formar um exército de apoio estratégico para a eleição presidencial. É o que podemos chamar de capilaridade política, presença em cada cidade, em cada bairro, garantindo que a narrativa conservadora chegue à ponta, sem depender apenas da mídia tradicional. Além disso, as municipais expuseram quem são os verdadeiros aliados e quem apenas se aproximava por conveniência. Muitos nomes que se apresentavam como parte do campo da direita foram postos à prova, e suas atitudes durante as disputas revelaram quem tem firmeza e quem cede diante da pressão. Isso, de certa forma, foi positivo, porque permitiu que Bolsonaro e seu grupo identificassem quem realmente está disposto a lutar até o fim ao lado do movimento conservador. Outro ponto crucial é que os resultados das eleições municipais serviram de alerta para a esquerda, que percebeu que o conservadorismo não é passageiro nem frágil. Pelo contrário, mostrou-se resiliente, capaz de conquistar espaço mesmo diante de toda a campanha de desgaste. Por isso, 2024 não foi apenas uma disputa local, mas um ensaio geral para 2026. Quer que eu siga agora com o próximo tema, sobre a importância estratégica do PL e de Valdemar Costa Neto nesse contexto, ou prefere que eu detalhe um pouco mais sobre como os resultados de 2024 já começam a redesenhar alianças para a corrida presidencial? Você disse sim, o ChatGPT disse. Patriotas, agora é hora de falarmos sobre um ator fundamental nesse tabuleiro político, o Partido Liberal e o papel estratégico de Valdemar Costa Neto.
O PL não é apenas uma legenda qualquer, mas sim a base institucional que dá sustentação ao movimento conservador dentro das regras do jogo político. Foi graças a essa estrutura que Bolsonaro conseguiu se manter competitivo, mesmo sob forte pressão judicial e midiática, transformando o partido numa verdadeira fortaleza eleitoral. Valdemar Costa Neto, que muitos tentam pintar apenas como um cacique tradicional da política, entendeu rapidamente a força da base bolsonarista. Ele percebeu que o eleitor conservador não é mais um espectador passivo, mas um protagonista, capaz de encher ruas, dominar redes sociais e impor pautas na agenda nacional. Por isso, fez do PL a casa de Bolsonaro e de milhares de candidatos alinhados com a direita em todo o Brasil. O que vemos é uma troca estratégica. Bolsonaro leva para o partido milhões de votos e apoio popular, enquanto Valdemar garante a estrutura, o tempo de TV, os recursos do fundo partidário e a articulação necessária para enfrentar o sistema político tradicional. Essa união, apesar de às vezes gerar tensões internas, tem sido fundamental para manter a direita competitiva e organizada. Além disso, o PL se tornou um abrigo para prefeitos, vereadores, deputados e senadores conservadores que buscam um espaço coerente com seus valores. Essa concentração de lideranças cria musculatura política para as disputas que virão. E, sejamos claros, sem uma legenda forte, não há como enfrentar o poder do sistema em 2026. Por isso, o PL hoje é peça-chave na engrenagem que mantém Bolsonaro e seu movimento vivos. Perfeito, patriotas! Vamos agora falar sobre as estratégias de comunicação e o papel das redes sociais na resistência da direita. Um ponto crucial para entender como Bolsonaro e seu movimento continuam fortes mesmo diante de ataques massivos da mídia tradicional. Enquanto jornais, televisões e portais se concentram em narrativas seletivas, construindo uma versão da realidade, muitas vezes desfavorável ao campo conservador, as redes sociais oferecem uma contrapartida poderosa. Facebook, Twitter, X, Instagram, Telegram e YouTube se tornaram trincheiras onde a direita consegue dialogar diretamente com o povo, sem filtros ou edições enviesadas. É nesse espaço que cada patriota pode receber informações, análises e denúncias sem depender da narrativa oficial. Mais do que simplesmente divulgar conteúdo, essas plataformas permitem mobilização instantânea. Cada post compartilhado, cada vídeo assistido, cada comentário engajado fortalece a resistência. Bolsonaro e seus aliados aprenderam a usar essas ferramentas para driblar censuras, criar agendas próprias e pressionar o sistema político. A militância digital atua como amplificador. Quando o canal A Voz da Direita publica uma denúncia, uma análise ou um alerta, isso se espalha rapidamente, alcançando milhões de brasileiros que não seriam atingidos pela mídia tradicional. Além disso, as redes sociais servem para expor traições e incoerências dentro do próprio campo político. Votos, discursos e atitudes de falsos conservadores, como Cleitinho e Romário na PEC 66 de 2023, podem ser amplamente compartilhados e debatidos, aumentando a cobrança pública e garantindo accountability. Esse poder de fiscalização e pressão é algo que a direita não tinha de forma tão estruturada há alguns anos e que agora se tornou uma arma estratégica na luta política. Portanto, patriotas, nunca subestimem a importância da comunicação digital. É ela que mantém a base mobilizada, que denuncia abusos e que mostra de forma clara e direta quem realmente representa a causa conservadora. Cada curtida, cada compartilhamento e cada comentário é uma contribuição concreta para a resistência do movimento. Patriotas, chegamos a um ponto que é fundamental para a sobrevivência do movimento conservador: a necessidade de vigiar e cobrar constantemente os políticos que se apresentam como conservadores. A PEC 66 de 2023 e o voto de Cleitinho Azevedo e Romário de Souza Faria nos mostram de forma clara e dolorosa que não basta confiar apenas no discurso. Palavras e promessas são fáceis de serem feitas,
Mas ações e votos revelam a verdadeira postura de cada parlamentar. Não podemos nos deixar enganar por títulos ou carismas. Cleitinho, por exemplo, se elegeu com uma imagem de antissistema e defensor da direita bolsonarista, mas na hora de enfrentar uma decisão crucial, votou a favor do calote. Romário, que construiu sua fama no futebol e expandiu sua popularidade para pautas conservadoras, também mostrou um padrão de oportunismo, apoiando medidas que prejudicam diretamente os cidadãos e a responsabilidade fiscal. Esses são exemplos claros de falsos conservadores que precisamos expor. Cobrar é mais do que criticar. É exigir accountability, é pressionar, é garantir que o eleitor saiba exatamente quem honra seus compromissos e quem os ignora. Devemos usar todos os instrumentos possíveis: redes sociais, mensagens diretas, participação em audiências públicas, comentários em plataformas digitais e, principalmente, o voto consciente nas próximas eleições. Cada traidor que é exposto e cobrado fortalece os verdadeiros representantes da direita, aqueles que não apenas falam, mas agem de acordo com os princípios que defendem. Além disso, patriotas, isso nos ensina uma lição estratégica. O movimento conservador precisa ser organizado e vigilante. Não basta apoiar candidatos por carisma, passado ou promessa de discurso inflamado. Precisamos analisar o histórico de votos, os posicionamentos em questões cruciais, o alinhamento com a responsabilidade fiscal e o respeito às leis e à Constituição. A traição de Cleitinho e Romário é um alerta. Sem vigilância, sem cobrança, a direita corre o risco de ser minada por dentro, de perder espaço para aqueles que usam a nossa bandeira apenas para benefício próprio. Portanto, essa vigilância e cobrança constante não é apenas recomendável, é essencial para a saúde do conservadorismo no Brasil. É o caminho para garantir que nosso país seja governado por aqueles que realmente representam os valores da liberdade, da responsabilidade e da pátria. Patriotas, agora precisamos olhar para o quadro completo das consequências dessa traição institucional. A aprovação da PEC 66/2023 não é apenas um voto isolado, um simples número no Senado. Ela representa um verdadeiro desastre econômico, social e político para o Brasil, e principalmente para os conservadores que trabalham duro e acreditam em um país justo. Economicamente, o efeito é devastador. Ao permitir que governos deixem de pagar precatórios dentro dos prazos corretos, adiem pagamentos e reduzam correções monetárias, o país envia uma mensagem clara aos investidores. A segurança jurídica não é garantida. Empresas que contavam com esses recursos para expandir negócios, contratar funcionários ou investir em infraestrutura se veem impossibilitadas de planejar o futuro. Isso gera retração econômica, queda nos investimentos, aumento da taxa de juros e inflação, criando um ciclo vicioso que prejudica toda a população. Socialmente, os impactos são igualmente graves. Pensionistas, aposentados e cidadãos que ganharam causas judiciais dependem desses pagamentos para sobreviver. Muitos vivem no limite e atrasos ou perdas na correção monetária podem significar o desrespeito a direitos conquistados após anos de luta. Estamos falando de pessoas comuns, patriotas que pagam impostos e acreditam que o Estado deve cumprir sua palavra. Com a PEC, o governo reforça o assistencialismo populista, mas falha com aqueles que realmente merecem receber seus direitos politicamente. A aprovação dessa PEC também fortalece a agenda da esquerda. Ao liberar espaço fiscal, o governo pode expandir programas como o Bolsa Família e outras políticas populistas, aumentando a dependência do povo ao Estado. Isso cria um círculo vicioso. Quanto mais o Estado atrasa ou adia seus compromissos, mais aumenta o poder do governo sobre a sociedade e menos espaço sobra para iniciativas de liberdade econômica, propriedade privada e responsabilidade fiscal, pilares da direita. Em resumo, patriotas, a PEC 66/2023 não é apenas um problema pontual. Ela mina a confiança na economia, prejudica famílias e empresas, fortalece o populismo e enfraquece a direita. É um calote institucionalizado que mostra de forma clara
Por que precisamos ficar atentos aos votos de nossos representantes? Cleitinho e Romário, ao apoiarem essa medida, não apenas traíram o povo, mas ajudaram a consolidar um modelo de irresponsabilidade que ameaça o futuro do Brasil.